Mas, Hideki, eu queria agora olhar um pouco o outro lado da moeda, né? Assim, a gente está se propondo, então a gente tem mais ou menos, né, o mesmo formato. Eu também, toda terça-feira, eu falhei nas últimas duas terças-feiras aqui por causa desse projeto que eu comecei, já conto para vocês. Mas eu também, há muito tempo que eu faço, inclusive eu já estou fazendo papo de requisitos há muito tempo. E algumas vezes, não raro, eu escolho o tema meio em cima da hora e às vezes fazia sozinho, às vezes com um convidado, às vezes um convidado meio que conversei com ele durante o dia e ele falou, putz, tem uma agenda, vamos fazer. E olhando para os papos planejados com antecedência e tal, eu vou ser sincero, eu não vejo uma diferença assim gritante para dizer os papos planejados são os melhores. Me parece que é muito mais para dar um certo conforto para a gente que está organizando do que para o resultado final do produto. Então eu queria agora tentar ver o outro lado da moeda, né, Hideki? Que assim, será que essa predisposição de fazer as coisas meio no, eu vou, tendendo quase à bagunça, não ajuda a gente, às vezes, a encontrar alguma coisa ali no meio que depois você pode sistematizar, ó, agora vale a pena tentar organizar isso aqui. E será que esse não seria mais ou menos aquele princípio do fail fast, que é um pouco também do que a gente precisa usar no MVP, que é ter os feedbacks e tal? Será que sim ou será que é só bagunça mesmo, Hideki? Vai, se defende aí agora. Não, não vou me defender, não. Realmente, o que eu tenho para dizer é que a culpa foi bastante minha. Ah, não. Ah, não. Tem que ser o grande. Precisava. Ô, Hideki, tem que ser meio assim o grande Mas debate, calma, sabe? calma, calma, calma. Eu acho que assim, tem uma teoria que diz, né, que para você ter uma coisa dinâmica que caminhe para frente, né, até a questão toda da evolução da vida e tal, teoria evolucionária, você precisa de um caos para conseguir que as coisas se reordenem em outro formato, né? Se você tiver sempre numa estrutura sólida, a coisa vai ser sempre a mesma coisa, não vai virar outra, né? No máximo, deu uma deslocadinha aqui, mas é a mesma coisa ainda, A né? disrupção não vai vir, né? Não Nesse tem. planejadão, assim. Exatamente. Tem até a questão neurológica de que pessoas mais organizadas têm mais dificuldade de criar, por quê? Porque elas separam as coisas em caixa. Então, processo é processo, negócio é negócio, requisito é requisito, agilidade é agilidade. Então, quando ele vai falar de agilidade, ele vai focar na caixa da agilidade. Quando ele vai focar de processo, ele vai focar na caixa de processo. E as coisas não se misturam para formar novas coisas, que é a inovação, né? Inovação é o quê? Você ter uma coisa ou nova, ou algo recombinado, ou algo usado de forma diferente, ou usado em algum contexto diferente, de forma que nunca tenha sido feita e que traga ganhos, né? Então, isso é inovação. Então, eu acho que a questão ali do o caos traz a ordem, eu acho que é muito verdadeira. Então, hoje, nos últimos papos eu não tenho falado muitas frases, hoje eu estou lembrando de várias, né? Então, você tem aí essa questão do caos, né? E Mas então, assim, eu acho que você, neste caso, você está falando, você acha que às vezes é legal dar uma provocadinha no caos? Por exemplo, vamos analisar isso que sim, aconteceu aqui hoje, né? A gente combinou. A gente nem, ó, para falar a verdade, para ser bem honesto, a gente não combinou de última hora. A gente combinou isso aqui, acho que faz, sei lá, mês já, né? Mais de já mês, talvez. mais de mês, mais de mês. Mas a gente não, assim, combinou entre aspas, né? A gente falou, a gente não combinou, a gente falou que ia fazer, né, Dácio? Assim, a gente Isso. falou que ia fazer há muito tempo, mas não combinou. Então, como é que nós vamos fazer a transmissão simultânea nos dois canais? Que ferramenta você vai usar? Que outro você vai usar? Realmente, aí eu tenho que correr um pouco pro lado do Dácio. Acho que ele tá certo. A gente teria que ter organizado isso um pouco melhor, né? Por outro lado, se a gente chegasse no extremo de falar assim, por exemplo, e aí eu acho que isso é legal no Dácio, por exemplo, ele tem um incômodo, né, Dácio? Assim, você tem um incômodo desse negócio, mas você topa fazer. Você Claro. não foi o cara, né? Você não Sempre. foi o cara que falou assim, cara, vocês não combinaram direito, eu não vou fazer, não topo, eu vou fazer só
BPM Talks, não vou juntar com o Sabino de novo, que vocês não combinaram. Então você não perdeu a oportunidade da disrupção, né? Que aí eu puxo de novo um pouco pro lado do Hideki, de assim, cara, nós vamos fazer, vai dar alguma coisa errada, só que a gente vai aprender com isso. Então, assim, sei lá, 2021 a gente faz outros papos um pouco mais combinados, né? Ferramentas mais combinadas. A gente vai Mas aprender é legal. a jamais fazer sem combinar. Isso é a primeira coisa que nós vamos aprender. Né? Talvez numa próxima vez você não aceitasse fazer, né? Você seria o cara que fala, meu, cara, pelo menos sem um mínimo de combinado aqui não vai rolar, né? Verdade. Eu Deixa eu acho só que aproveitar, assim, ô, Hideki, deixa eu só aproveitar a pausa dele para trazer informações do chat, senão a gente acaba perdendo, né? A Raquel, ela mais uma vez comentou aqui, dizendo que quando a bagunça é boa, vale a pena organizar. Achei interessante esse. Legal, né? Tá... O canal de vocês hoje tá cheio de frases, né? Mas eu gostei. Quando a bagunça é boa, vale a pena organizar. Vale a pena organizar. E enquanto o Hideki estava falando sobre a questão de disrupção, inovação, né? Assim, claro, eu entendi que o Hideki não falou como se fosse uma regra, né? Quer dizer, se for tudo planejado, eu não tenho, claro que né? Entendi perfeitamente. Mas o Fábio Franco lá do Tennessee, ele quis comentar que disrupção é diferente de inovação. É uma questão de análise do risco. Né? Ele tinha falado lá em cima que planejamento... Juntos, né? Ele tinha dito antes que planejamento é responsável por mitigar riscos. Então eu só queria trazer essas coisas do chá pra gente não perder, senão a gente caminha muito. Não, é legal, eu gosto. De volta. Eu gosto muito de trazer as coisas do chat, inclusive hoje eu nem tô provocando meu pessoal aqui e o canal tá meio parado ali. O pessoal, manda aí. Acho que tem hoje é o dia das frases, então já valeria aqui no chat, né? Tanto pra cá quanto pro BPM Talks. Frases, né? Manda as frases que vocês acham que tem a ver com o papo que a gente tá falando aqui. A gente vai lendo as frases aqui, vai comentando. Eu fiquei com essa última aí, né, quando a bagunça é boa, vale a pena organizar, eu acho que pegou muito bem no que a gente estava falando aqui. Mas o Hideki estava... Sempre tem aquela coisa assim, você pode escolher, né? Vamos fazer na bagunça ou vamos organizar? Se pode escolher, acho que vale a pena organizar, inclusive deixar o espaço para bagunça, né?